Seja muito bem-vindo ao meu canal Descanse em Oração Oficial. Aqui, cada oração tem uma história, cada tradição tem um significado e cada episódio é um convite para você aprender, refletir e se encantar com a riqueza da nossa espiritualidade. E hoje eu quero falar sobre um costume que marcou a infância de muita gente. Talvez você também tenha visto essa cena. Era mais ou menos 3 horas da tarde. Sua avó desligava o rádio, parava de varrer a casa, diminuía o fogo e fazia o sinal da cruz. E começava a rezar. Mas por que justamente às 3 da tarde? Sabe que entre as décadas de 1950 e 1980 era muito comum encontrar um costume que hoje praticamente está desaparecendo. As tardes que pareciam mais tranquilas, hoje as tardes são muito agitadas. As crianças que brincavam na rua naquela época, hoje praticamente desapareceram. Os vizinhos que conversavam na calçada, hoje quase não se falam. E o rádio? O rádio era a principal companhia dentro da casa de muitas mães e muitas avós. Essas avós que preparavam aquele cafezinho da tarde gostoso e terminavam os afazeres domésticos. Naquele tempo, ninguém precisava de celular para lembrar a hora, não é mesmo? As pessoas simplesmente sentiam aquela hora. Quando o relógio marcava 3 horas da tarde, algo especial acontecia. Em muitas casas, o rádio rapidamente já era abaixado. A vassoura era encostada na parede. O fogão, a avó ou a mãe ia correndo desligar tudo. E um silêncio respeitoso tomava conta do ambiente. Algumas pessoas rezavam o Pai Nosso, outras preferiam uma Ave Maria e muitas apenas fechavam os olhos por uns instantes. E esse momento era um pequeno encontro com Deus no meio da rotina. Segundo a tradição cristã, esse horário ficou conhecido como o momento da morte de Jesus na cruz. Os evangelhos narram que por volta da hora 9, aproximadamente às 3 da tarde, Jesus entregou seu espírito ao Pai Maior. Por isso, durante séculos, muitos cristãos passaram a reservar esse momento para recordar sua paixão e elevar uma oração. Não era um horário escolhido por acaso, era um horário carregado de significado espiritual. Depois de muitos anos, essa tradição ganhou ainda mais força através dos escritos de Santa Faustina Kowalski. Ela relatou que Jesus pediu que, às 3 da tarde, que as pessoas se lembrassem da sua paixão e confiassem na infinita misericórdia de Deus. Foi assim que esse momento passou a ser conhecido como a Hora da Misericórdia. Em muitas igrejas, até hoje, às 3 da tarde, são rezados o Terço da Misericórdia e outras orações. Curiosamente, muito antes disso,
nossas avós já tinham o hábito de interromper suas atividades para rezar nesse horário. Era uma tradição passada de geração em geração. Nós sabemos que reservar momentos específicos do dia para a oração não acontece apenas no cristianismo. Os judeus possuem horários tradicionais de oração. Os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia. E os monges budistas dedicam horários às suas meditações. Em diferentes culturas e religiões encontramos a mesma ideia. Parar por alguns minutos, silenciar a mente, voltar o coração para Deus, para o sagrado, para essa contemplação maior. Cada tradição vive esse momento de forma diferente, mas todas reconhecem o valor de interromper a rotina para alimentar a vida espiritual. Como eu sempre faço, eu quero compartilhar uma experiência muito pessoal com você. Você tá aí ainda, né? Não sai daí. Há cerca de 2 anos, sem conhecer toda essa história que eu comecei a contar aqui sobre o horário das 3 horas, a importância desse horário, há 2 anos eu tenho o meu oratório. Eu tive um chamado muito bonito, um chamado espiritual, onde todos os dias, às 3 horas, eu paro tudo, venho aqui para o meu oratório e me dedico alguns minutos às minhas orações. E foi algo que nasceu naturalmente, veio do meu coração. E durante muito tempo eu nem imaginava que tantas pessoas ao longo dessa história também haviam escolhido esse mesmo momento para se aproximar de Deus. E quando eu descobri que às 3 da tarde tinha um significado tão profundo para essa tradição cristã e que tantas avós, tantas pessoas já faziam desse horário um encontro diário com as orações, eu fiquei profundamente emocionada, porque na verdade o meu canal são as minhas dúvidas, e as minhas dúvidas também pode ser a sua dúvida. Então eu queria entender por que eu tinha esse chamado, essa vontade de rezar às 15 horas. E esse significado todo, esse chamado de Deus, isso tem um propósito na vida da gente. Só que a gente não presta atenção. A nossa intuição conversa com a gente o tempo inteiro. Sabe aquela vozinha baixinha que fica ali e você não dá ouvido? Essa é a sua voz. Essa é a voz que quer contar algo de especial para você. E você só consegue ouvir quando você cria esse momento. Esse momento de silêncio. Esse momento de pausar o que você está fazendo. Mas posso te confessar que para mim, descobrir a história por trás desse horário tornou o meu momento de orar com um significado muito grande. E eu acredito que cada oração que a gente faz, essa energia, essa troca de pensamento, ele se expande, ele vai pelo ar, ele chega lá no centro do universo cósmico de Deus. E as nossas orações, quando feitas com sentimento, com verdade, elas são atendidas. Os nossos pedidos são atendidos.
né? E a gente precisa criar esse hábito de conversar com o sagrado, com aquilo que a gente acredita que é bom pra gente. Porque o que pode ser bom pra mim às 15 horas pode não ser bom pra você nesse horário. De repente você tá trabalhando, de repente você tá em uma outra atividade e você não consegue. E muitas vezes, quando dá 3 horas e eu não posso estar no meu oratório, na minha casa, em segurança, 5 minutos do meu dia, às 15 horas eu dedico a elevar meu pensamento e rezar para aquilo que eu acredito. E sabe o que é mais bonito nessa história? É que talvez os nossos avós nem conhecessem toda essa história. Talvez apenas repetissem o que estavam aprendendo com as suas mães, já que era passado de geração para geração. Mas sem perceber, transmitiam uma grande lição. Mostravam que o trabalho pode esperar alguns minutos, sim, que as preocupações podem fazer uma pausa na nossa vida, no nosso momento, e que existe um tempo para agradecer, que existe um tempo para a gente pedir forças, que existe um tempo para a gente respirar e olhar profundamente para dentro de nós e ouvir e lembrar que Deus continua presente no meio da nossa rotina, porque Deus mora dentro da gente. Você não vai encontrar Deus fora de você. Deus está ressuscitado dentro de você. E isso vai te fortalecer. Eu vejo muitas pessoas querendo procurar Deus fora. Deus não está fora. Deus está dentro de você. Ele caminha com você. Ele segura suas mãos. Para isso, você precisa silenciar sua mente, dar um tempo para você relaxar, criar esse hábito de todos os dias, pelo menos 5 minutos, 1 minuto, e aos poucos você vai aumentando essa conversa com Deus. Eu posso te afirmar, muitas coisas melhoram na sua vida. Você pode escrever aí. Quando você cria esse hábito de conversar com Deus, portas fechadas, ninguém precisa saber o que você faz. Esse é o seu momento, é o seu silêncio, é o seu sagrado. Muitas respostas chegam até você. Respostas vindo por intuição. Porque no fundo, nós sabemos sempre a resposta daquilo que a gente quer saber. Não é mesmo? E eu sei que nem sempre é possível a gente parar completamente. Mas talvez seja possível fazer algo simples. Fechar os olhos por alguns segundos, respirar profundamente e dizer apenas essas palavras: Senhor, permanece comigo durante toda a minha caminhada. Talvez seja isso que nossas avós realmente desejavam passar pra gente. Não era sobre o horário, mas era sobre nunca deixar de passar um dia sem reservar um momento com o nosso Deus maior. Um momento do seu dia para você se conectar com essa energia de Deus, de amor, sabe? De gratidão, de perdão. E chegamos ao fim desse episódio.
Espero que você esteja comigo até agora, hein? Se você chegou até aqui e quiser deixar um comentário sobre a sua avó, sobre as experiências que você teve com ela, sua história vai ser muito bem-vinda aqui no meu canal. Agradeço você por caminhar comigo até agora. E descanse em oração. Até o próximo episódio. Beijo.